Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. E aqui é o Nogan. Vocês sabem, né, que toda história tem dois lados. Vocês já ouviram falar desse ditado, né? Toda história tem dois lados? Então, existe o lado sombrio, perverso, cheio de coisas ruins, mas também existem lados um pouco mais suavizados, mais tranquilos, com final felizes e príncipes encantados vindo em cima de um cavalo. Bem, nosso programa vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os irmãos Grimm, quem eles foram, como é que eles se inseriram ali no meio da nossa cultura pop, do que a gente tem hoje, e o que o Walt Disney tem a ver com isso, como que eles se entrelaçaram, em que momento que isso aconteceu. Vamos descobrir também por que beijar uma pessoa desacordada não é tão legal assim. Vamos conversar um pouquinho sobre consentimento, sobre perder poderes mágicos por conta de macho? Vamos falar um pouco sobre isso, né? O que vocês acham, hein? Boa, vamos falar isso sobre e tudo mais hoje, aqui, agora, nesse exato momento, nesse exato minuto, no meia-noite eu te conto. Vambora. Bom, a gente não vai nem colocar aviso de spoilers, porque as histórias são de mais de 200 anos atrás. Então... Branca de Neve morre no final. Ai, meu Deus. A Branca de Neve era cor-de-rosa. Cara, eu vou trazer... Não é bem uma curiosidade, mas eu descobri ontem que o jeito certo de pronunciar green não é green, né? Como a gente fala aqui. Mas é tipo Gren. É porque é alemão, né? Pesado. Gren. Mas show de bola. Bom, Nath, antes de começar a falar dos contos, quem foram os irmãos Grimm? Por onde a gente pode começar? Eram irmãos, né? Irmãos Grimm. Eram irmãos, pasme. Brothers. O que foi esse? Pasme, gostou? Oh, meu Deus, eles eram irmãos. Irmão de sangue. Mas que irmãos? Brothers. Vamos lá. Eram Jacob e Wilhelm. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, porque é alemão. Eu não falo alemão, vocês me desculpem. Wilhelm Grimm. Eles eram alemães, linguistas, pesquisadores e escritores. São muito famosos, assim, por criarem contos, lendas, coisas mais folclóricas. Até onde eu me lembro, eles viajavam muito e coletavam essas histórias no boca a boca mesmo. Eles conversavam muito com pessoas locais, né, da onde eles iam visitar. Eles pegavam histórias locais e transformavam em contos. Eles aumentavam lendas que ouviam e isso deixou eles muito famosos. Eu achava que eles eram irmãos gêmeos, não sei porquê. Eu também tinha essa impressão, sabia? Mas eles não eram, não. Impressão, não tinha uma evidência, mas eu achava. É porque é engraçado quando a gente correlaciona qualquer tipo de irmão, tipo, as irmãs do Iluminado, gêmeos, irmãos Grimm, gêmeo, irmãs não sei o que, gêmeo. A gente já correlaciona com gêmeos, por quê? Ninguém sabe, é da nossa cabeça mesmo. Eu descobri que eles são 2 de 7 irmãos, se não me engano. Todo esse trabalho que eles tiveram ali, não existia Alemanha, né? Mas o sonho deles era juntar os povos ali, romeno, não lembro o quê, porque hoje é a Alemanha, né? Então eles tinham esse grande sonho. Eles não viram isso em vida, isso aconteceu tempo depois que eles morreram, mas as histórias ajudavam a juntar as coisas. Inclusive, eu trouxe mais informações aqui de que existia um outro escritor italiano, que é o Giambattista Basile, que ele também antecedeu os irmãos Grimm. Ele viveu ali de 1583 a 1632. E ele também contribuiu muito com a criação dessas histórias de folclore, né? Inclusive, ele tem uma versão do conto de Cinderela e acho que de Rapunzel. Interessante. Eu já tinha ouvido falar de outro cara, assim, era Charles Perrault, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, que ele também fez alguns contos no estilo, e aí eu só não entendi muito nas minhas pesquisas que eu fiz se o Charles criou primeiro e depois os irmãos Grimm que fizeram a adaptação, ou o contrário, primeiro veio os irmãos Grimm e depois esse Charlie pegou, adaptou, ou se eles trabalharam juntos. Eu não achei esse tipo de informação, mas... E com certeza eles não foram os primeiros a trabalhar e mexer com esse tipo de informação, né, de folclore, de contos e lendas e tal, mas com certeza eles foram os mais famosos, assim, a divulgar esse tipo de... Porque, como a gente já tinha comentado, né, são contos de orais, né, de tradição oral. Sim. Então eles foram mais responsáveis por compilar e trazer isso por uma forma escrita, né, que era um pouquinho elitizado, né, mas... Uma coisa que eu acho que é muito característica dos irmãos Grimm, eu vou ficar falando Grimm porque eu não vou pronunciar certo, então vai ser... vai ser Grimm. Uma coisa muito característica
característica dos irmãos Grimm é que as histórias deles são muito violentas e tudo mais, mas é porque antigamente os contos, lendas, folclores, eles serviam pra dar uma lição de moral, pra você tirar um ensinamento daquilo. Então, que tudo vai ficar bem no final é uma coisa que veio muito depois. Porque antes era uma parada do tipo, não converse com estranhos, senão você vai morrer. Atravesse a rua sem olhar os dois lados, senão você vai ser atropelado. Era uma parada pesada mesmo, pra, tipo, causar trauma, sabe? Eles chamam isso de cautionary tales. Seria, tipo, contos cautelares, assim, né? Pra você tomar cuidado com alguma coisa. Tomar cuidado com uma floresta, que pode ter um bicho, um lobo, né? Pra tomar cuidado. É, pra você ter cautela. Geralmente tinha essas lições de moral, assim, ou era muito da mãe ou dos avós, né? Talvez contando pros mais novos e ensinando alguma coisa. E aí elas foram sofrendo pequenas adaptações aqui e ali, pega aquela historinha e muda um final, e aí, né? Eu acho que essa coisa do final feliz veio Disney pra cá. Disney pra cá. O Walt Disney, ele pegou as histórias e alterou pra justamente ficar mais comercial, né? Não sei se foi intencionalmente ou não, mas ele que trouxe esse ar de conto de fadas, de princesas e de que tudo pode ser um pouco mais mágico, né? E também, vamos lá, falando num contexto histórico e cultural, antigamente era uma época muito mais difícil, muitos perigos, né? E aí essas histórias, elas serviam como alerta pra você tirar algo dessa história e ser traumático mesmo. Só que, né, a Disney, depois ela pegou essas histórias, colocou final feliz, transformou em um musical, porque, se eu não me engano, tem a ver com a história do Walt Disney. Ele teve uma infância triste e tudo mais, ele não queria reverberar isso. Então era algo pra trazer esperança pros outros, sabe? Trazer leveza na vida. Eu acho que ele queria dar essa leveza principalmente pra crianças, por isso que eu acho que ele começou a fazer isso pro público infantil, assim. Essas histórias não necessariamente eram contos infantis. Infância mesmo não era um conceito muito novo, assim. Eles eram só mini adultos. Mini adultos. Infância, brincar e contar histórias, isso surgiu bem pra cá, né? Bem coisa de 2 séculos pra cá. Por um lado, conservou o âmbito cultural das histórias dos irmãos, né? Dos Grimm. Por outro, mudou completamente. Mas é aquilo, né? A vida vai sofrendo adaptações. O que a gente tem hoje, o que a gente conhece hoje, muito provavelmente no futuro vai ser adaptado pro contexto do que estiver vivendo no futuro. Adaptações vão sofrer outras adaptações, que vão sofrer outras adaptações, assim por diante. É que nem qualquer coisa que a gente pegue, sei lá, dos anos 90. Pega um comercial dos anos 90 pra você ver o quão problemático era nos dias de hoje. Não é? Então, tipo assim, cigarrinhos de chocolate. Pistolinha, né? Aquela pistolinha que atira chumbinho. Obviamente, né? O que a gente tem hoje, futuramente, já não vai ser mais assim, porque ou não vai ser aceito. Enfim, contextos culturais que vão dando conforme, né, o tempo vai passando. Dessas adaptações do Walt Disney, que antigamente, se reparar, e principalmente em quadros, em pinturas, assim, que você vai ver que algumas pessoas têm uma chama na cabeça. E isso representava, tipo, essa ideia da inspiração divina, alguma coisa assim, que você teve uma ideia, era representado com fogo na cabeça. Ou às vezes até uma vela, né? A chama de uma vela. É daí que saiu a lâmpada? Exatamente. A luzinha? Que da hora. O Walt Disney achou que ter isso, as crianças iam botar fogo na cabeça. E aí ele teve a ideia de transformar isso numa lâmpada, quando você tem uma ideia. Cara, genial. Desculpa, isso foi genial. O cara pensou em tudo. Ele pensou nos crianças não se atearem fogo pra terem ideias, exatamente. E você fala assim, nossa, mas que idiotice, quem faria isso? Criança faria. Ponto. Porque é criança. Eu já botei fogo em casa uma vez. Uma toalha do da janela, que eu queria voar. Igual o Super-Homem. Quem nunca? Cara, quem nunca parou por um segundo quando criança falou assim, cara, será que eu tenho poderes e ainda não descobri? Exatamente. Vai que agora que eu descubro. É nessa hora. Eu também, mas eu pulei de um banquinho mais leve, porque eu falei assim, porque se eu não tiver poder, eu vou me estabacar se eu pular de um lugar alto, mas tipo assim, sei lá, eu peguei um banco, subi e pulei. Cara, uma vez eu tava vestido de Batman, fantasia completa do Batman, aí eu subi no encosto na parte mais alta do sofá, I am Batman, e pulei no chão. Aí eu falei, tá bom, assim como o Batman, eu também não sei voar. Tá vendo, cara? Criança faz isso, gente. Criança faz isso. Mas as crianças de hoje em dia estão mais espertas. Não estão, não. Então. Não confia, não. Confia, não, que não estão, não. Tem que voltar ao homem de saco. Acho que as crianças hoje, elas estão mais quietas porque elas usam mais celular, né? Então elas acabam se movendo menos, se movimentando menos, sendo menos exploradoras pra ficar ali no celular, né? Explorando a internet. Acho que a gente tem que passar por uma releitura de contos
contos agora de terror, contos cautelares, voltados pra essa era digital. Não é todo site que você pode entrar, não, tá? Tem site errado. Você não pode falar com estranhos, principalmente na internet. A galera parece que não tem medo, porque, tipo, por exemplo, a Momo, que era pra ser um personagem de medo, virou meme, sei lá. Virou, cara, mas eu acho que isso é muito do brasileiro, sabia? A gente não leva nada a sério. E isso não é uma crítica ruim, tá? Não necessariamente ruim. Mas a gente é muito zoeiro, cara. Tá vendo? É por isso que a gente não tem um filme de terror. A Momo tem medo do Gustavo Lima. É, olha isso. Olha o Gustavo Lima aí! Vocês trouxeram pontos bem interessantes, assim. Como a gente é um país continental, tem muitas histórias que podem fazer muito sentido e serem muito assustadoras, por exemplo, no Sul, e que o Nordeste vai falar assim, meu filho, isso aí é terça-feira aqui pra gente, sabe? Então é muito difícil de tu ter algo que realmente as pessoas falem, não, tem que tomar cuidado com isso, cara, tem que ser, toma cuidado, saca? Eu falo assim, cuidado com a cuca. Porra, tô em São Paulo, cara, a cuca ela vai pegar lá no interior do Rio Grande do Sul, sabe? E é engraçado você falar isso, porque assim, os meus pais, eles nunca foram muito de contar essas histórias do tipo, homem do saco. Não, se bem que homem do saco a minha mãe me contava, mas tipo assim, ela me contava quando, por exemplo, a gente viajava, que era pra eu me comportar na viagem. A gente ia muito pra São Pedro da Aldeia, mas a gente ficava numa casa que tipo assim, cara, chão era terra, era uma casa grande, o quintal enorme, a rua toda apagada, sabe? O poste não funcionava. Então, ali naquele momento, a minha mãe me contava a história do homem do saco. Por quê? Porque eu acho que se ela me contasse em casa, gente, eu morava na favela. Homem do saco não assusta a criança que mora na favela. Porque na favela tem tiro, tem tráfico, né? E tipo assim, mas ali, naquele local, me assustava. Por quê? Porque a rua era deserta. Porque a luz do poste ficava flicando aquela merda. Porque, porra, você ouvia um cachorro latindo e voando. Realmente podia acontecer alguma coisa de rapto, né? De criança ali, podia acontecer real, né? Total. Então ela contava a história do homem do saco pra mim ali. Porque em casa, ela sabia que não ia funcionar. Então tem muito disso, né? Da ambientação, aonde você vai contar esse tipo de história. Real. Quer fazer um rápido disclaimer aqui, que a gente não tem nenhuma crítica à Disney e ao que o Walt Disney fez, tá? Tipo, eles fizeram umas adaptações, assim como esses contos que a gente vai trazer, essas histórias, que são dos irmãos Grimm, do Basil também, elas foram sendo adaptadas por diferentes escritores ao longo do tempo. Não há nenhum problema do Walt Disney ter feito isso, tá? De ter dado uma suavizada nos contos. É a versão dele. Assim como a gente vai ter a versão do Grimm e até do Basil, que já são muito mais pesadas, tá? Que envolve assuntos muito sensíveis, então faz sim certo sentido ele ter suavizado as coisas pra gente poder continuar contando as histórias pra criança. Mas talvez nos dias de hoje seja suave demais, né? Lembrando que o Walt Disney, ele é do começo do século passado, né? Então, hoje eu já tenho alguns adendos sobre o Walt Disney, por exemplo, vamos pegar a mais clássica de todas, que é Branca de Neve? Bora. Pô, ela é mó errada, se você parar pra pensar. Conto da Disney, tá? Pô, porque ela tem 14 anos. 14. Isso aí é... Sabe? Esse já é a primeira problemática, 14 anos. Antigamente, na época que ele adaptou, era super ok. O príncipe, acho que ele já era maior de idade. Pra aquela época era ok. Pros dias de hoje já não é. Tanto é que a gente tá com o filme da Branca de Neve em cartaz, nos cinemas, mas o que eu estou vendo de críticas é eles não conseguiram achar esse balanço, sabe? Pra poder colocar pra uma coisa mais atual pros dias de hoje. Pra mostrar que, por exemplo, se tiver uma mulher desmaiada, não é ok ir o homem lá e beijar a boca dela. Não tem consentimento, sabe? Então, tipo assim, precisamos sim de adaptação. Precisamos. Porque eu não posso crescer com a minha filha achando que tá tudo bem que se ela desmaiar, um completo desconhecido encostar a boca dele na dela, vai ser ok. Nem pra te salvar, né? Não é nem pra te fazer boca a boca, assim, uma coisa... Exatamente. Inclusive, eu descobri há pouquíssimo tempo que caiu por terra, boca a boca, sabia? Na verdade, você tem um aparelho pra fazer isso, né? Você usa não é mais daquela forma como fazia antes. Mas, nessa nova versão da Branca de Neve agora, eles mudaram aquele final de que o príncipe chega e ela tá lá na cama e o príncipe beija ela? Amigo, eu acho que sim. De novo, eu não assisti, mas pelas críticas que eu tava vendo, eu acho que mudou muita coisa. E a crítica era justamente essa, porque eles quiseram fazer esse tipo de adaptação, tipo de tirar algo que antigamente, pros tempos de antigamente era ok, por exemplo, ela ter 14 anos e se casar com um cara de 21, nem sei se o príncipe tinha 21, mas eu acho que sim. Eles já botaram ela mais velha, né, tipo 18 mais, talvez, ou botaram o príncipe
príncipe mais novo, não sei. O pessoal tava criticando justamente isso, porque, tipo, não tava meio que condizendo, não tava encaixando. Porque uma hora falava uma coisa que é super atual e outra hora voltava aos tempos de antigamente, tá? Uma parada ainda bem embaralhada. Eles não souberam achar o equilíbrio. Já que a gente começou pelo Branca de Neve, lembrar também que ela não tava só desmaiada, né? Ela tava envenenada, né? Ela foi envenenada e supostamente dada como morta. Que se a bruxa má lá envenenou pra acabar com ela, por que teria um jeito de coisar o feitiço do... o beijo do amor verdadeiro? Essa coisa que vem muito mais atual, né? Cara, é tão Shrek isso, né? O poder da amizade, né? O poder do amor. Salvou, isso aqui. Quando ela morre, na versão dos Green, ela é colocada num caixão de vidro. E ela é carregada por anos, até o príncipe encontrar ela. Carregada por quem? Cara, pelos anões, talvez? Eu não sei. Mas eu acho que são os anões que botam ela na caixa de vidro. Sim, porque são os anões. Contra ela já tá na redoma. Sim, mas aí eles que carregam ela. Preservada igual uma múmia. É justamente pra ter essa preservação de beleza, juventude, que é o que é discutido no filme, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Reflete muito isso, né? Olha o body horror aí, ó. É verdade, né? Amanda trouxe algo muito, muito interessante, que eu falei, nossa, se eles explorassem isso no filme, ia ser demais. A galera, qual que foi a principal crítica do Branca de Neve novo, né? Pô, eles vão colocar a Gal Gadot como a bruxa má. Pô, cara, não tem como acreditar que a Gal Gadot ficou com ciúmes ou, sei lá, inveja, um sentimento negativo perante a beleza da Branca de Neve. E aí ela trouxe algo tipo, não, mas é isso, é realmente isso. A gente vê hoje na rede social garotas lindas, modelos, cabelo impecável, pele perfeita, estão se sentindo feias, que estão fazendo procedimento plástico no nariz, na orelha, pra ficar mais bonita, pra mudar a própria aparência. Cara, não é bizarro, a gente tá numa sociedade hoje que a gente tem um monte de garota, inclusive... Vi esse corte recentemente no TikTok da ex-diretora do Meta falando do porquê que ela saiu do Vale do Silício, porquê que ela saiu da Meta e parou de trabalhar com o Instagram, porque hoje em dia a gente tem auditoria de log pra tudo, né? O que isso quer dizer? Tudo que você faz em uma rede social, do momento que você entra numa rede social ao momento que você sai, todas as informações são salvas da sua conta. Então, pô, tu subiu uma foto, tem um registro lá de que você subiu uma foto. Tu deletou uma foto, tem um registro que você deletou uma foto. Isso a gente chama de log. A auditoria é porque você tem esse histórico desses registros, desses logs. Essa aí, diretora do Meta, ela tava contando que quando uma garota de 14 anos, sei lá, apagou uma selfie, eles têm auditoria de log disso e eles fazem uma dedução, usando todos os números, todas as métricas que eles têm lá do perfil do Instagram, de que aquela garota muito provavelmente apagou aquela foto porque ela não tá se sentindo bem com ela mesma, porque ela não gostou, tá se sentindo feia, e o Instagram pega esses dados e vende pra empresas de cosmético. E aí, aquela pessoa começa a receber propaganda de cosmético, de tem um cabelo mais sedoso e mais bonito. Cara, que podridão, né? Tem os melhores procedimentos estéticos para a sua aparência. Então, só pra fechar, faz muito sentido a bruxa má ter inveja da Branca de Neve, sabe? Porque ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é mais jovem. Ela é mais jovem. É coisa, às vezes ser real também, né? Não, então só por isso, assim. Claro que, porra, Gal Gadot, né, caralho? Mas... mas aí o que tão criticando bastante é a atuação dela. E as músicas, inclusive, tá maneiro, não? Não! Eu vi a galera linda, lindíssima, porém... Eu vou passar um paninho pra Gal Gadot, tá? Que eu acho que a galera não tá levando em consideração. Ela é uma modelo israelense. Recentemente que ela começou a atuar e em inglês. Cara, deve ser um edifício. Dificuldade? Dificuldade, isso. Dobrada, sabe? Eu concordo, mas na escala de elenco eles não fizeram audição com mais ninguém que fosse melhor? Cara, mas às vezes a Gal Gadot tava em hype, sabe? Tipo, na época. Foi por isso, na verdade. Não sei não, amigo. Desculpa, mas não me desce muito, não. Não por ela, por atuação. Amiga, a Jade Picon. Putz, é verdade. Isso acontece. 40 milhões de seguidores. Nossa, linda demais. Vamos botar ela numa novela. Péssimo, é verdade, amigo. Não. Cara, nada contra a Jade Picon, mas, porra, não é atriz, caralho. Vamos colocar ela só porque ela é famosa lá, saca? Vai tomar no cu, porra. Agora é assim. Agora é o quê? Agora é atriz? Não, eu digo, quantos seguidores você tem? Agora você pode. Agora você pode. Então acontece isso, né?
Mas enfim, voltando pra Branca de Neve. No final, a rainha é forçada a dançar com um sapato de ferro e em brasa até morrer. Ah, é? Versão Green. Que ótimo, que legal. Porra, bizarro. Se bem que no original... No original não, desculpa. Na versão da Disney, qual é o desfecho da Rainha Má? Ela não derrete um negócio assim? Cara, eu não lembro. Mas ela tem um fim trágico, sim. Tem. Então, tipo assim, se você parar pra pensar, eu acho... Não, quem derrete? Eu sei que tem alguma delas do conto da Disney que derrete. Enfim. Pô, os finais também eram meio trágicos, assim, pra quem era mal, né? Não era tão... super ok. Se tu parar pra comparar com os dos Irmãos Green, porra, tu dançar em brasa com sapato de ferro é uma tortura. Será que é melhor do que você morrer de ácido derretendo? Eu acho que esse lado, ele também vem com os Irmãos Green nessa época de tentar dar uma suavizada nos contos, que já eram muito pesados. Porque eu imagino que se a gente for olhar pro lado do conto cautelar, de que você quer alertar a criança que toma cuidado, você suaviza muito quando você fala, não, fica tranquilo que a bruxa morre no final, sabe? O mal morre no final. Mas não é assim na vida real. Então eu acredito que até o Basil, ele trazia muito mais isso nos seus contos. De, tipo assim, e a Branca de Neve comeu uma maçã envenenada e morreu. Nossa, mas o que aconteceu com a Bruxa Má? Nada. Foi isso. Ela morreu e a Bruxa Má ficou lá na floresta. Acho que isso de deixar mais lúdico, né? Deixar mais... Porque, porra, tu traumatiza uma criança se tu falar isso, né? A criança nunca mais vai comer maçã na vida. Então tu fala que não, mas é uma maçã envenenada, não é toda maçã. Não, mas no final, a bruxa, ela se deu mal. Então o bem vence o mal no final. Porra, não é sempre assim não, tá, gente? Então... O que eu ia dizer também, uma curiosidade, é que há boatos de que a história da Branca de Neve foi baseada numa pessoa real chamada Margareta von Waldeck, que era alemã no século XVI, que ela morreu envenenada. Boato. Por uma maçã. Não temos fatos históricos. Não, morreu envenenada ponto final. Agora, como foi, eu não sei. Fiquei de novo, boato. A nobre envenenada, né? Não é uma parada... Exatamente, não era novidade naquela época, no século XVI. E aquele lance, né, de associar sempre a maçã, aquele símbolo da tentação e do pecado que vem de Adão e Eva, e a maçã proibida, aquilo, né, tudo isso reflete aí na história também. Eu acho que tinha um paralelo dela vinha fazendo a tentação, né, de... Olha, mas que maçã linda, vermelha, lustrosa. Parece na cabeça da minha... Sacanagem. Você está dizendo. Brincadeira. Acho que foi até você que conversou comigo que tem uma versão em que a Branca de Neve é abusada pelo príncipe. Então, eu ouvi isso e aí eu continuei lendo o seu conto e eu fiquei na dúvida se foi ela ou se foi uma outra princesa. Mas uma das princesas... Cinderela Adormecida, talvez, será? Eu acho que sim. Acho que eu confundi Cinderela com Bela Adormecida. Quero falar de Rapunzel. Não jogue suas tranças de mel. Não jogue suas tranças de mel. Cara, Rapunzel tem a versão que a gente conhece da Walt Disney, que ela tá lá presa na torre, porque a bruxa má, que é a madrasta dela, aprisiona ela. E um dia ela conhece o príncipe que declara seu amor para ela, joga seus cabelos para o príncipe. Eles têm momentos de prazer e amor ali. Não fala se eles transam, né? Se eles têm uma relação sexual no conto do Walt Disney, mas ficaram ali conversando, passando tempo. Pegou na mão, né? Muito abusado esse príncipe. Gente, que absurdo. Um dia ela corta os seus cabelos, não lembro como é que ela faz, mas ela amarra os seus cabelos e foge com o príncipe. Na versão dos irmãos Greens, é um pouco mais pesado. Acontece que a Rapunzel, ela realmente engravida do príncipe. A bruxa descobre, a feiticeira descobre isso, corta os cabelos da Rapunzel, expulsa ela da torre para um deserto e fica ali com os cabelos da Rapunzel e faz uma armadilha para o príncipe. Então um dia o príncipe vem, Rapunzel, joga os seus cabelos, não sei o que lá. Ela joga, a bruxa má joga os cabelos, o príncipe sobe, quando ele chega lá, ele se depara com a bruxa. Então ele toma um susto, meio confuso, ele acaba caindo da torre e ele cai num arbusto cheio de espinhos e fica cego. E daí ele não consegue mais voltar pra casa. E ele fica sobrevivendo ali, tomando água dos rios que ele escuta pelo caminho, comendo frutos de algumas árvores que ele vai encontrando, fica vagando até tentar encontrar o caminho de volta pra casa. No conto dos Greens fala que se passou bastante tempo, assim, ou dias ou meses e tal, até que ele escuta, na verdade fala que passam-se anos, até que ele escuta o canto da Rapunzel e ele vai seguindo o canto da Rapunzel e encontra ela no deserto. E aí ela já tá com os 2 filhos, ela foi mãe de gêmeos e tal, ela já tá com os 2 filhos, ela percebe o que a bruxa fez, o que aconteceu com ele, começa a chorar no rosto do príncipe e as lágrimas dela caem e curam o príncipe da fogueira. Isso, e eles ficam felizes para sempre e tal. Para sempre. Só que eu descobri que tem uma origem mais antiga disso. A história da Rapunzel ela é muito antiga, porque a história original
original da Rapunzel, ela vem de uma história cristã, que na verdade, Rapunzel era, na história original, ela era Bárbara, que era uma garota que foi aprisionada pelo próprio pai dentro de uma torre. Esse homem ele era um homem muito rico, ele não chegava a ser um rei, mas ele tinha ali um castelinho e ele tinha fé católica para si. Acontece que começou um movimento muito grande na Europa de chegar à fé religiosa, a fé cristã, né? A fé de Jesus Cristo, que acreditava apenas em um único Deus, em um único Salvador, né? Deus e Jesus Cristo e tal, e a Santíssima Trindade, que envolvia Deus, Jesus e o Espírito Santo. E acontece que, para que a sua filha não fosse influenciada por essa religião, ele decidiu trancar a própria filha na torre do castelo. A Rapunzel fica ali, acontece que ela vai descobrindo o que tá acontecendo, ela vê pelo alto da torre que tá acontecendo um movimento ali, e ela joga um lençol para que os súditos, talvez ele fosse um rei mesmo, mas eu não vou lembrar da história, mas que os empregados, funcionários desse homem pudessem jogar coisas para ela. Então eles mandavam comida, eles mandavam coisas, e um dia alguém colocou um livro ali no meio, que era a Bíblia. Mandam a Bíblia pra Bárbara no alto da torre, ela começa a ler a Bíblia, e ali mesmo ela se converte para o cristianismo. Daí um dia o pai, pra não deixar essa história tão comprida, mas um dia o pai descobre que ela, devido a 3 janelas que a Bárbara pediu pra deixar aberta, ele descobre que ela tava fazendo uma alusão à Santíssima Trindade, não sei como, não sei os detalhes dessa história, e ele toma a Bárbara da torre e leva para o rei para julgar os crimes que ela está fazendo agora de se converter a uma religião que é um absurdo, como pode? E daí o rei fala pra ela assim, olha, você tem 2 opções, ou você renuncia, ou você vai ser torturada. E ela fala, então você vai ter que me torturar. Daí eles começam a torturar, eles cortam os seios da Bárbara e fazem com que ela ande nua pela cidade, como forma de mostrar o que ia acontecer naquela cidade com quem decidisse entrar pro cristianismo. Mesmo assim, Bárbara não renuncia à fé, ela continua temente a Deus, temente a Jesus Cristo e tal. O pai dela fica muito puto, pega ela pelo braço, puxa a espada e decapita ela em praça pública. Então essa é a história. Porra! Saudável, né? Achei bem mais legal do que eu. E até hoje, Bárbara é conhecida, ela se tornou a Santa Bárbara. A Igreja Católica transformou ela em Santa Bárbara. Que legal! Então foi sendo adaptada, e aí, acho que você colocou aqui, né, Nath? A origem do nome Rapunzel é uma planta comestível. Uma das versões das histórias conta de que a mãe da Rapunzel, ela ficou grávida, começou a entrar naquela fase de desejo, e ela morava num lugar alto que ela conseguia ver a plantação da vizinha dela, né? Que era a feiticeira, era a bruxa má, que tinha ali uma plantação de rabanetes. E esses rabanetes, na linguagem original, é como você chama, que é Rapunzel, né? É uma espécie de... um tipo de rabanete, eu acho que é origem alemã, o nome do rabanete é Rapunzel. Então por isso que ela tem esse nome. A mãe quer tanto aqueles rabanetes, tanto que ela força o marido a ir lá e invadir a plantação da vizinha. Não sei por que ele não foi lá pedir, mas para que ele roube alguns rabanetes. E aí nesses roubos de rabanete, a feiticeira pega o pai fica com medo e tal, por favor não me mate, não sei o que lá, tô roubando isso aqui porque é pra minha esposa grávida. E ela fala, tá bom, eu não vou te matar, mas assim que a sua filha nascer, você vai me entregar a sua filha, tá bom? Ele, tá bom. Tá bom. Ok, então tudo bem. Filha, é só fazer mais. Filha, é só fazer outra, exatamente. Saiu tu bota outro boneco. Assim que a filha nasce, o pai entrega a garota pra bruxa má. E aí a bruxa má dá o nome dos rabanetes, né? Rapunzel pra ela. Que legal. Cara, que maneiro, que maneiro. Pô, tá vendo? Não é tão pesado assim, vai. Não é. E essa também não tem uma lição de moral, né? Qual seria a lição de moral dessa? Nunca jogue seus cabelos Nunca roube rabanete do vizinho? Também é uma boa propriedade. Não transe com qualquer um, que você pode acabar grávida e expulsa de casa. História de terror deixam claro isso, né? Transou, morreu. Verdade. É verdade. Slasher tá aí pra confirmar essa teoria. E a gente passa por isso também, né? Quantas famílias brasileiras não tem uma história dessa? Engravidou novinha, os pais expulsam de casa. Sim. É verdade. Bem comum, né? Não só isso, né? Tipo, o filho veio diferente das minhas expectativas, expulso de casa. Vulgo pulou assim. Não só pulou a cerca, né? Pô, eu achei que meu filho ia ser hétero e ele não é. Que absurdo. Justo. Inclusive, até hoje, em algumas tribos indígenas, algumas culturas ainda tem isso. Tipo, o filho nasceu com síndrome de Down, a pessoa abandona a criança. Aqui na ilha, inclusive na Ilha do Governador, que é onde eu habito, tinha uma ONG que era justamente dessas crianças que foram rejeitadas por suas tribos. Então, a gente tinha albinos com síndrome de Down, autista. A gente tinha uma ONG só que acolhia essas crianças, que os pais rejeitaram por conta da cultura. Casa
do Índio, se eu não me engano o nome. Eu acho que não existe mais. Cara, mas isso é muito histórico, né? Na parte da Grécia Antiga, eles faziam isso também. Pô, nasceu com deficiência, nasceu sem um braço, joga fora. Não, a gente não pode ter isso aqui, não, na nossa cidade. E, gente, a gente tá falando de coisas que acontecem até os dias de hoje, tá? Pô, eu lembro quando eu fazia um curso, não sei há quanto tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás. Gente, 10 anos atrás, historicamente, não é nada. E assim, eu lembro de estar conversando com uma mulher e ela falou que trabalhava na casa de uma família. Eles tinham uma filha com síndrome de Down. Eles não saíam com a filha por vergonha. Meu Deus. Juro. As pessoas, elas têm vergonha dos próprios filhos. O que vão pensar? Eu não fiz um filho direito, que eu não fui capaz de gerar... Cara, tipo, 10 anos atrás, gente. Sim. Não é tão longe assim, é logo ali. Quando eu era criança, já era meio que lenda urbana, assim, já não existia tanto. Mas a gente tinha manicômio. Pô, a criança nasceu errada, interna lá. Bota lá e esquece, sabe? Tinha muitos lugares, assim, bizarros que eram pra pessoas diferentes, que ou tinham uma deficiência física ou mental. Não vão procurar tratamento. Autismo. Autismo até um pouco tempo atrás era... Não, nasceu louco, sabe? Não tinha uma preocupação de falar, não, pô, o que tá acontecendo? Vamos estudar. Não, cara, sinto muito, seu filho nasceu louco, bota ele num hospício e esquece, sabe? Vou ficar tentando corrigir até o limite. Gente, é o que o Fê falou, até hoje, seu filho nasceu, passou uns anos, é gay, é trans. Cara, deu uma curvinha ali pra fora dos padrões impostos pela sociedade, já é um grande absurdo, já é um horror. Então, tipo assim, mano, se a gente sofre até hoje, imagina antigamente. Tinha gente, inclusive, que a mulher falou que não sabia que a mulher tinha filho. Eu lembro de eu ter conversado com essa mulher, ela fazia curso comigo, não era uma senhora, mas ela devia ter os seus 40, 50 anos na época, ela trabalhava na casa dessa família, ela falou, tem gente da família dela que nem sabe que ela tem filho, porque quando visitam a casa, ou ela bota a criança em outro cômodo. Acorrentada, né? Porra, gente, é nesse pique. Ou ela, tipo, bota na casa de fulano, pede pra alguém tomar conta, alguma coisa assim. Juro. Aí eu fico pensando, como essa família deve estar hoje? Porque isso dá um processo, uma cadeia legal, né? Dá uma cadeia legal. Enfim. E eu queria falar da Pequena Sereia. Polêmica. Porque tem umas polêmicas aí. Vamos. A Ariel, ela é filha de Poseidon, não é? Que é muito doido também, né? Tinha várias filhas, né? Historicamente, era parente até de personagem da Marvel. Verdade! Personagem da Marvel? Acho que é do... Ai, qual é o... Da Marvel? É o Aquaman? O Aquaman não é de Marvel. Não, é DC. É Marvel. Ih, não, é DC, é verdade, é DC. É DC, é verdade. Parentes, são primos, sei lá. Eu gosto muito da história da Pequena Sereia, falando em termos atuais. A gente ainda não vai entrar no lado sombrio, não, tá? Nessa versão Disney e tal. Não assisti ainda o live action com qual o nome dela? Bailey? Também, né, gente? Pra que fazer live action? Mas tudo bem. Falaram que não tá muito bem, não. Sinceramente, eu não vejo por que fazer live action. Sendo bem sincera, cara, se ela for preta, parda, foda-se, tanto faz. Até porque sereia não existe. Então, do jeito que eu quiser colocar, vai ser porque é aquilo e ponto final. Mas tem boatos e... e se ela existir, eu duvido muito que seja assim, dessa forma. Mas tudo bem. Mas voltando ao que eu queria dizer, eu gosto muito da história da Pequena Sereia, porque tem vários haters na internet que acham absurdo ela ter renunciado à sua voz por conta de um macho. Só que não é bem assim. Na realidade, a Ariel, ela sempre foi apaixonada pelo mundo dos humanos, tanto é que ela coleciona cacarecos. Desde sempre. Ela conheceu o príncipe depois, e uma coisa leva a outra. Ela só juntou o útil ao agradável, mas ela sempre quis ser humana. Não foi por conta do príncipe Eric que ela renunciou à voz. É porque desde sempre ela sempre quis ser humana. Ela tem uma música falando sobre isso, porra, que ela queria sair e explorar, enfim, o mundo dos humanos, porque ela acha tudo muito incrível. E era só isso mesmo. Polêmicas da internet. Ai, ela era uma sereia. Como assim uma sereia trocou a sua voz, a sua liberdade no oceano por conta de um macho? Não, ela sempre quis ser humana. Pode ficar tranquilo. Isso, né? Troca a liberdade por causa de um monte de coisa, de internet. Né? Exatamente. Olha aí, você cometendo erros até mais graves do que esse, querido. Então, tipo assim, não vamos julgar o coleguinha, mas é isso. Mas enfim, vamos lá, né? Então, falar sobre a Pequena Sereia. Como é que é o lado sombrio da história dela? A história é do Hans Christian Andersen, que a Pequena Sereia, quando ela se torna humana, né? Ela tem uma dor por andar, porque ela não tinha pernas, agora tem, né? E é como se ela estivesse andando em facas, assim. Era uma coisa meio dolorida.
saudável. Nessa história mais antiga, ela fica admirando essa coisa do mundo dos humanos e ela acaba admirando esse príncipe. Só que quando ela se torna humana, esse príncipe já está prometido, já casa com outro. E aí ela fica meio, não me escolheu, né? Meio, que não é assim que funciona, né? Não é porque eu tava te olhando que você vai se apaixonar por mim, né? Não é assim que funciona? Não é, né? Não é, tem que ter uma coisa da reciprocidade. Aí ela acaba tendo uma escolha de matar o príncipe ou voltar pro mar. E aí ela não quer matar o príncipe, né? Não, peraí, matar o príncipe e voltar pro mar, não é? Tipo, se você matar, tu volta. Sim, entendi. Pra meio que acabar aquele feitiço. Né? E aí ela se recusa e ela acaba virando espuma do mar. Meio foda-se, meio veletório, né? Mas é engraçado. Porcaria, hein? Ela vira espuma, né? Cara, que porcaria. Ela não quis matar. Isso. Fala muito sobre amor não correspondido. E aí que conta as línguas, esse Han Solo, né? Hans Christian. Ele provavelmente era homossexual. E aí tinha um amor correspondido com outra, provavelmente um outro nobre, outro alguém que era ali da corte e tal. E ele tinha esse amor não correspondido, assim. E aí a história poderia se retratar essa coisa de não correspondido e ele ter que aceitar, tipo, que a pessoa vai casar com outra e é isso, né? Não tem que fazer. Sim, no mundo que ele tava vivendo ali. Né? Eu particularmente gosto muito da Pequena Sereia. Teve um momento que eu odiei, porque eu achava realmente que ela tinha trocado a voz dela por homem, mas daí depois eu parei pra usar uns 2 neurônios que eu tinha e falei, não, porra, ela sempre quis ser humana, então tá tudo bem. E realmente fez muito sentido esse lance dela, do Hans, dela sentir dor quando ela anda, porque imagina, você fica em coma, tá? Vamos trabalhar com a fanfiqueira aqui trabalhando, tá? Você fica em coma. E aí você acorda anos depois. Quanto tempo você não ficou em pé? Você não fica em pé e sai correndo. Pô, dói, é todo um processo de readaptação. Então deve ter sido por isso também a dor dela, né? Porque ela nunca andou, então tem todo o peso do seu corpo em cima das suas pernas. Deve ser algo dolorido, mas eu imagino que talvez nesse conto seja algo pior justamente pra trazer sofrimento mesmo ao personagem, sabe? Tipo, isso é consequência das suas escolhas. Você quer andar? Então, ó, toma essa dor aí pra tu. Nossa, deve ser bem salto-agulha aqui, que você tem que botar um pé 3 números menor que teu pé pra poder ficar chique. O salto-agulha só que invertido. Ao invés do salto ficar em contato com o solo, ele fica em contato com a sola do seu pé. Eu sei que existem algumas versões, né, finais alternativos para essa história. Uma delas é que a Ariel, ela ganha uma alma imortal após morrer, como recompensa pelo seu sacrifício. Mas fica aí, né? Qual o sacrifício de não ter matado o cara? Porque eu não entendi muito bem qual teria sido esse sacrifício dela. Ela fica no final, ela volta pro mar e vira espuma. E aí... de não ter matado o cara, né? Então, no caso. E na história da Disney? O que acontece? Não lembro nada, na história da Disney, eles casam. Ela casa com o cara. Aí tem uma piscina ali, né, com o Poseidon. Não, ela fica humana, ela vira humana. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, tá? Porque faz anos que eu não assisto esse filme. Mas se eu não me engano, na versão da Disney, ela consegue um meio termo. Tipo, quando ela tá do lado de fora, ela é humana. Quando ela entra, ela vira sereia. Tá. Eu não tenho certeza. Vozes na minha cabeça. Minha fanfic aqui funcionando. Mas eu já vi isso em algum lugar. Agora eu só não lembro se foi no filme original ou se foi em desenho animado, alguma história. Mas eu acho que é assim. Falando em sereias, eu gosto muito, por exemplo, da versão de interpretação do que é uma sereia dos Piratas do Caribe. E ela é mais monstro, né? É, que ela realmente pega os pescadores poder afogar e tal. E aí elas são seres lindos, mas quando te puxa pra dentro do mar, que elas mergulham, elas viram seres horrorosos. Eu gosto muito dessa versão. As sereias, na mitologia grega, elas eram outros seres, assim. Elas não eram esse metade peixe. Elas tinham até umas asas também. Elas eram mais parecidas com o que a gente chama de arpia do que com a sereia peixe, assim, né? E aí tem uma relação com os peixe-bois. Cara, a cena final... Desculpa. A cena final de A Pequena Sereia live action é horrorosa de cafona, cara. Você tá vendo aí? Eu fui colocar pra ver como é que era, né? Que eu não lembrava. E aí, tipo, no finalzinho, não sei exatamente o contexto, mas ela tá humana no barquinho, indo embora. Deve ter rolado aquela treta com o pai fique, filha. Não, pai, eu gostaria muito de ser humana. Então tá bom, então tá aqui todos os seus amigos pra você dar tchau. Aí sobe todas as sereias e sereios, ficam na praia, junto com os humanos. No desenho é mais ou menos assim, mas não é na praia. Eles ficam no mar, eles vão, tipo, dar uma despedida no mar. Aí todas as irmãs dela, porque ela tem milhares de irmãs, vão
vão lá, aparecem, dão aquele tchauzinho. Lembrei de uma coisa do filme. No Conto dos Green, o príncipe se apaixona por outra, né? E prometido por outra, e vai casar com outra. No filme do desenho animado da Disney também tem isso, que é a Úrsula. Porque a Úrsula, ela muda de aparência porque ela roubou a voz da Ariel. Ela consegue enfeitiçar o príncipe Eric e ele, de fato, tá indo se casar com ela. Ah, porque tem a bruxa, né? Tem a Úrsula. E aí ela muda de aparência, ela fica mais jovem, mais bonita, aquele lance todo. E aí o príncipe Eric quase se casa com ela. Olha que legal. Só que aí conseguem quebrar os encantos. Ela tem o cabelo castanho, né? Isso. Ela tem o cabelo castanho, isso mesmo. Que é o que falam que, tipo, quando ela enxergou a Ariel vindo de cima, tipo, no mar, o sol está em cima, né? E aí o cabelo dela, que era vermelho, ficou castanho, mais escuro, né? E aí ela achou que a Ariel era daquela forma. O Ariel da interessante. forma que ela era ruiva. Mas qual seria a lição? Não vendo a sua voz, não troque o certo pelo duvidoso? Negócio de escolhas, é amor não correspondido, né? Tipo, você não... Esse lance de você ter que escolher coisas, sacrificar por outro. Suas escolhas têm consequências. Sacrifício, é verdade. Escolher tem uma perda. Real. Você ia falar alguma coisa mesmo? Você falou, Eu não sei, eu já não lembro. Eu tô vendo as cenas aqui do... Você prefere ter voz ou andar? Porra, eu prefiro ter voz, né? Senão não tem como gravar Meia-Noite de Conta aqui, né? Aí, isso aí. Então. É que não sei se eu conseguiria gravar do mar, né? Ficaria glu, 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 glu. Oh, meu Deus. Glu, glu, glu é ótimo. Parece um peru. Sobre a Pequena Sereia, né? Eu não lembro, assim, eu acho que eu devo ter visto 2 vezes quando eu era criança esse filme e tal. Olhando, vendo tudo que a gente falou, pegando aqui alguns flashes, tanto da animação original quanto do live action, me parece muito mais ser uma história de amor e disso, assim, de você lutar pelo seu amor e tal, dos sacrifícios que você faz quando você gosta de alguém pra ficar com alguém e tal. Não me parece ter uma grande lição de moral, não me parece ter um arco, assim, tipo, de ser esses contos cautelares que a gente vem dizendo aqui, sabe? Então eu acho que ela entra um pouco ali no que é a Rapunzel. É um pouco mais de ser uma história que você conta pra criança dormir, sabe? Conto de ninar, né? Do que um conto, uma história de terror bizarra por trás que a galera decidiu só avisar, sabe? O lado sombrio das histórias puxando pra um conto Disney, até que eu acho que tá bem equilibrado. Não tá tão, meu Deus. Agora, fazendo esse episódio, me deu até vontade de ler o conto original pra ver como é que é. A Vila Vera Espuma. Cara, eu li que o último volume publicado pelos irmãos Green tem 211 contos. É muita coisa, cara. Então tem muita coisa que não virou mainstream, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma... Gente, meus traumas de infância vindo aqui pro podcast, tá? Eu tinha uma coleção de livros infantis que era lindo. A ilustração era perfeita. Ele era numa caixinha, os livros eram fininhos. E tinham histórias, tanto essas famosas como, sei lá, Bela Adormecida, Branca de Neve. E tinham outras histórias que não ficaram populares pela Disney, mas que talvez sejam populares pelo boca a boca, que parando pra pensar, acho que hoje em dia a nova geração não saberia que histórias são essas, porque elas são antigas e não reverberaram muito na mídia, né? Enfim, como por exemplo, uma que eu era apaixonada, que é triste para um caralho, que é a Vendedora de Fósforos. Vocês conhecem essa história? Não. Cara, essa história é muito triste, mané. Vai tomar no olho do cu. É horrível. É basicamente a história de uma criança que vende fósforos no meio de um inverno, muito rigoroso, e ela vende fósforo na rua. E ela morre de frio, porque ninguém quer comprar os fósforos dela. Cara, a história é muito triste. Vai se fuder. Eu já contei no episódio piloto da história da Carochinha também, né? Que meu pai me contava. Sim. E só teve uma, né? Ele falava, era histórias da Carochinha. Episódio 1, ela morre. Episódio 2, é o episódio 1, remake. Que ela era muito curiosa, ela caía na panela. Tipo, a mãe dela se distraía, ela ia ver o que a mãe dela tava cozinhando, caía na panela. E aí morria, sabe? Nossa. Eu lembro de você contando essas histórias do cara. Foi isso, assim. Foi bem traumatizante. Tipo, acho que meu pai quer me ensinar que eu não posso ser curioso. E hoje em dia eu preciso ser curioso pra perguntar as coisas. Filho, não desenvolva seu senso crítico, por favor. Ou não se pendure no fogão também, não bom. Não se pendure no fogão, né? É verdade. É tudo interpretação, tá vendo? E você, o que acha dessas histórias que a gente contou aqui? Você prefere as versões originais, cheias de lições duras e finais trágicos? Ou você é mais das adaptações da Disney mesmo, com encantos, príncipes e finais felizes? Será que essas histórias ainda têm algo a nos ensinar hoje em dia? Deixa seu comentário, deixa que a gente vai gostar muito de saber. Não esquece de curtir esse vídeo também, seguir a gente aqui, se você estiver escutando pelo YouTube ou pelo Spotify. A gente tem outras redes sociais, você pode ficar mais perto da gente, a gente posta alguns cortes, o que a gente tá fazendo ali, novidades. E
enfim, se você gosta do Meia-Noite Eu Te Conto, não esqueça que a gente tem um Apoia-se. E apoiando lá, a partir de qualquer quantidade, você tem acesso a alguns benefícios e recompensas e ajuda a manter esse programa vivo e engajado. E agora o Spotify tem comentário. Pode comentar no Spotify também. É divertido, é legal a gente ver. Há outras histórias que a gente não incluiu aqui hoje. Nossa, tem várias outras, verdade. Curta para a parte 2. É isso, mas se vocês gostaram, a gente tem várias outras histórias, tipo Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, tem várias. É isso aí.